Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. É um prazer saber que vocês estão aí. Nós não os vemos, mas temos certeza de que vocês têm o mesmo interesse que nós, que é estudar um pouco a Palavra de Deus. Principalmente depois de passar um trimestre inteiro estudando sobre o livro de Efésios. Hoje nós vamos fazer uma pequena recapitulação e vamos, assim, lembrar os pontos principais desse livro, dessa maravilhosa carta de Paulo. Só que eu não vou fazer isso sozinha. Para isso eu tenho a ajuda do professor Daniel, do professor Felipe. Muito obrigada porque vocês aceitaram o convite. Daniel, você pode iniciar para a gente com uma oração? Claro, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra em Efésios, dadas a nós para os nossos dias de hoje, para o nosso aprendizado. Esteja conosco, abençoe este estudo, esteja com cada um que vai nos assistir e ouvir neste momento. E em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O nosso verso para memorizar, que você já sabe que é o verso mais importante da lição, ele fala assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. O importante desse verso é que ele é o verso central em torno do qual todas as ideias do livro de Efésios vão circular. E quando nós vemos isso, professor Felipe, eu vejo o seguinte: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Normalmente, nós fazemos boas obras para as pessoas com as quais nós temos intimidade. E Jesus diz aqui, Paulo diz aqui, que através de Jesus nós podemos fazer boas obras. Como que nós podemos criar uma intimidade com Cristo, que as boas obras sejam de tal forma que atrai a atenção das pessoas e que não seja por um segundo, terceiro interesse? Toda a literatura de Paulo e consequentemente, a carta aos Efésios, ela está centrada em Cristo, É uma literatura que enaltece a Deus e suas obras, enaltece a Jesus como nosso Senhor, nos traz, no momento de separação de Deus, a redenção, a recuperação que temos, nos coloca em união com Jesus. Esse verso para memorizar que nós temos, ele de alguma maneira sintetiza essa união com Jesus, que seria uma união vertical, Jesus está acima de nós. Mas isso também é uma união horizontal, Então a Márcia mencionou aqui, nós geralmente fazemos as obras, ou agimos, somos solidários com quem está próximo. Isso, claro, que tem uma relação com os nossos interesses primários, porque quem está próximo de nós ou nós gostamos ou são pessoas que de alguma maneira exercem influência sobre nós, e aí, claro, nós temos algum ganho com isso, algum ganho pessoal, considerando que a gente está chamando de ganho pessoal nos termos mundanos, vamos dizer assim, para esse mundo, para essa existência limitada. A obra, em união com Cristo, que vai transcender a esse círculo próximo e também os interesses pessoais, ela justamente vai acontecer em Jesus. A vida do cristão acontece em Jesus, em união com Jesus. Então, dando um pouco de contexto, e acho que aqui exemplifica bem a mensagem, Paulo era judeu. E aí, quando ele se converte ao cristianismo, na verdade até é difícil ele se converte porque ele estava também fundando as bases do cristianismo naquele momento ali. Então, Paulo tem uma experiência pessoal, uma revelação direta com Jesus. Ele entende, pelo que se sabe sobre o que foi a vida de Jesus e também sobre essa experiência pessoal, que Deus é para todos, Jesus é para todos, não só para os judeus, também para os chamados gentios, que eram os não-judeus. E tinha ali, os judeus como povo escolhido, para transmitir a mensagem, para ser o povo de Deus. As escrituras muitas vezes eram usadas de forma até errônea pelo próprio povo judeu para segregar, então ficar naquele círculo próximo, aquela coisa de sangue, de cultura. Então, essa fundação do cristianismo, ela é
a ampliação dessa igreja como corpo de Cristo, de forma unificada, fortalecida, para todos, né? Inclusive para quem não está próximo de nós e que não vai exercer uma influência direta sobre nós, ou seja, do ponto de vista material, humano, mundano, nós não vamos ganhar nada com isso, mas nós vamos nos fortalecer em Jesus. Então eu gostaria de exemplificar isso com uma parte de Efésios 2, né? Eu recomendo para quem estiver assistindo a leitura completa de Efésios 2, dadas as coisas que nós vamos conversar aqui hoje, mas a parte que eu queria ler é justamente Efésios 2, 19 e 20. Então diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, somos uma união, né? A igreja de Cristo, ela é uma igreja mundial, né? Universal, no sentido de que não há estrangeiros, forasteiros, né? Todo mundo que participa dela é uma união, né? São concidadãos. E 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? Então essa pedra da esquina é a pedra que dá sustentação a essa igreja. Então nós estamos em união com Jesus e também entre nós, né, por meio de Jesus, horizontalmente. E estar em união com Jesus significa ter os interesses de Jesus, né? Seguir os interesses de Deus. As nossas obras, como a Márcia perguntou, quando colocadas, né, em nome de Jesus, dentro dos seus interesses e planos, eles não passam pelos nossos interesses pessoais, individuais, egoístas até. Eles passam de fato pelos interesses dessa grande igreja, né, desse grande templo de Deus, que é a igreja para todos. O interessante é como se Paulo estivesse olhando de cima tudo, né? E aí ele via judeus e gentios todos juntos, né? Numa mesma igreja, né? Numa mesma eclesia, né? Como eles falavam naquela época, todo mundo numa mesma egrégora, todo mundo junto com o mesmo objetivo: a honrar a Deus e ajudar as pessoas, como você falou, a união com Cristo e a união com as pessoas. E aí ele vai esmiuçando isso, mostrando que nós somos abençoados em Jesus, né? E aí vamos começar então com Efésios 1. Como é que foi, Daniel, esse resumo de Efésios 1? O que tem de mais interessante para nós vermos isso? Efésios 1 é um capítulo fantástico, né? Cada vez que a gente lê, a gente exulta mais ainda naquilo que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, né? Como o Felipe falou em off, né? É uma escalada de uma montanha que chega lá em cima, e como a Márcia falou agora, Paulo estava lá em cima olhando para todo mundo, mas Paulo não queria estar sozinho lá em cima, ele queria que todo mundo estivesse com ele lá em cima, né? Então ele escreve Efésios 1 e já começa com frases e passagens de muito efeito, né? Ele abrange todo o cenário do grande conflito, desde a fundação, desde antes da fundação do mundo até a salvação final de todo aquele que crê, né? E tem algumas passagens que são muito interessantes. Então, alguns pontos que me chamam muita atenção são que nós somos escolhidos pela graça. Então me permita ler também as passagens para que a gente reforce mais, né? E para louvor da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, e assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Uma outra coisa que é muito importante em Efésios 1 é que ele exalta Jesus como o maior de todo o universo, né? Então no verso 10 está escrito: de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E também no verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e o fazendo-se sentar à sua direita nos lugares celestiais. E não para por aí. Paulo também faz uma oração intercessória pelos crentes, porque ele se preocupa com aquelas pessoas. Paulo não estava simplesmente escrevendo e falando assim: não, eu acho assim, tá aqui, tá escrito. Não, ele se preocupava genuinamente com o que as pessoas estavam sentindo, né? Então ele faz uma oração intercessória. Ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Efésios 1 é uma passagem simplesmente fantástica, que passa por toda a história em poucos versos e exalta Jesus e exalta o próximo e mostra a preocupação com a unidade
e as bênçãos que nós recebemos através de Jesus Cristo e do plano da salvação. Isso, não sei se vocês já foram conhecer a Roda Rico, né, ali no Parque Vila Lobos. Quando eu estava lá em cima, a impressão que eu tive era exatamente essa, como de Paulo, de olhar tudo de fora. Porque nós, mortais, não saímos da marginal, né? A gente só conhece ali a marginal, aquele trânsito. Quando você olha lá de cima, você vê tantos lugares, você fala assim, nossa, mas que lugar bonito. Aí a sogra do meu sobrinho que estava conosco falou, olha, eu quero ir naquele lugar lá, e mostrou lá para a gente. É fácil, nós estamos no Parque Vila Lobos, a gente já vai. Quando nós chegamos no térreo, que nós fomos no lugar que ela queria ir, chegou todo mundo exausto lá. Porque quando você está no mesmo nível, você não tem a noção de distância. E olhando lá de cima, você consegue ver coisas que você não vê quando você está no mesmo nível, né? E Paulo, ele fazia isso. É como se ele estivesse de fora e olhando para os Efésios e falando, olha, o que é importante? É isso, é aquilo, é a fraternidade, é a relação com Deus, é a relação com as pessoas. E ele mostra também, ele faz várias orações no livro de Efésios, ele mostra a importância da oração, né? De como a oração faz a diferença na nossa vida e faria diferença também na vida dos Efésios. E ele mostra que, por que nós fazemos tudo isso? Porque nós somos redimidos. Mas por que nós somos redimidos? O que Efésios 2 fala para a gente sobre isso, Felipe? Então, eu tinha até sugerido, né, que quem estiver vendo em casa leia Efésios 2, é uma leitura rápida, uma leitura prazerosa, inclusive Efésios 1 também, né, como vocês disseram aqui, o topo da montanha, então é uma visão geral, né, inicia com uma visão geral, que de uma maneira é muito reconfortante, é muito interessante, gera uma curiosidade, mas uma curiosidade com paz, né, e aí você vai entrar em Efésios 2, que Paulo está dizendo, né, da separação do homem em relação a Deus, a alienação que leva o homem a perseguir, né, a humanidade a perseguir coisas efêmeras, frívolas, de interesse próprio, e a ter um comportamento ruim, né, um comportamento ruim frente aos outros e frente a si mesmo. Mas é muito bonito porque isso tudo Paulo fala no passado, né? Vocês estavam dessa forma, né? Então o começo ali é no passado, então não é desesperador, né? Olha, estavam, né? E agora, como estão? Né? Estão recuperados, estão em Cristo, né? Então aqui Daniel comentou que Jesus ressuscitou e ascendeu, né? Então é um convite a fazermos isso junto com Jesus, né? É a morte do eu antigo para uma ressurreição em Cristo, para uma ascensão. E Jesus, né, está ali com Deus coroado, e nós somos convidados a participar dessa coroação, a promessa. Quando Jesus vier nos buscar, nós vamos reinar com Ele, é claro, respeitando que Ele está no topo, mas nós vamos fazer parte disso, nós estamos vivendo com Jesus. Então é isso que você vai encontrar ali até a metade de Efésios aproximadamente, ali até o 10, Efésios, né, 2:10. E aí, a partir disso, vem a questão desse relacionamento horizontal, né, que é a construção da Igreja de Deus. E notem, a Igreja de Deus, de Jesus, ela não é uma igreja física apenas, ela não é uma denominação, mas assim a consolidação do povo de Deus, né, aquilo que nós falamos no início. Quando a gente está fortalecido, né, em Cristo e entre nós, né, na mensagem de Jesus, evangelizando, no sentido de transmitir as boas novas pela nossa palavra, mas também as nossas ações e comportamento, essa igreja se fortalece, né? Então você pode falar com Deus de onde você estiver, em qualquer momento. É uma ampliação daquela visão de uma interpretação antiga das Escrituras, de que você tinha que ir a um templo específico, no caso ali em Jerusalém, para poder, né, se comunicar com Deus, para poder servir a Deus. Na verdade, você vai fazer isso em todo lugar, né, nas igrejas construídas, fora das igrejas, entre as pessoas. Nem precisa estar de joelho o tempo inteiro. Nem precisa estar de joelho o tempo inteiro, né, numa atitude de adoração, de reverência, mas não precisa estar de joelho o tempo inteiro. Não há um protocolo. É claro que há algumas orientações, né, falar com Deus em nome de Jesus, por meio de Jesus, mas existe uma espontaneidade e uma solidariedade, né? Então o cristão ele vai se reconhecer
onde ele estiver do mundo, diferentes culturas, e ele está aberto para mostrar isso, para trazer quem não está, quem ainda não conheceu, né? Então, esse capítulo, a gente fala em Efésios 2, ele mostra um passado ruim que já é passado, um presente extremamente pacificador e harmonioso, né, e uma missão, né, conjunta de nos ajudarmos, nos apoiarmos sempre com os preceitos de Cristo, em Cristo, e de atrair, né, os demais. E notem, uma coisa muito importante, não somos nós, por méritos nossos, né, que conquistamos isso e que fazemos isso, nós somos instrumento, né? Então, se sair de casa hoje eu vou converter alguém, isso é uma missão pessoal que provavelmente não vai dar certo. Mas sair de casa, hoje eu vou permitir que Deus me use, né? E por essas pontos de contato com Jesus, com a palavra que as pessoas terão, inclusive nós sendo esse ponto de contato, Deus e o Espírito Santo vão fazer esse papel, né? Então isso é muito importante. Nós não somos autoridade, né? Deus concede autoridade, né, quando nós nos permitimos usar. Uma fala que você fez que eu achei muito importante, que eu gostaria de reforçar para todos vocês. Não importa o seu passado. Era isso que Paulo queria mostrar para os Efésios. O importante é o que, a partir do momento que você conheceu a Jesus, que você deseja que Ele te use como instrumento, como o Felipe falou, o importante é o que você vai fazer daqui para frente. Não importa o que você fez. É claro que tem situações que têm consequências, mas você passar pelas consequências ao lado de Deus é totalmente diferente do que passar sozinho. Então, não importa como foi o seu passado, o importante é que a partir de agora você tenha uma ajuda, e essa ajuda ela é infalível. Eu acho que essa mensagem de Efésios 2 é a mais importante. E um outro aspecto também que você falou, que nós somos a igreja do Deus vivo. Nós não somos uma igreja de uma pessoa que fundou essa igreja com outras bases, com outras ideias. Paulo mostrava que nós somos a igreja de um Deus vivo. Jesus ressuscitou e a sua ressurreição é a garantia de que nós também vamos ressuscitar caso venhamos a morrer antes dele voltar. Como é que é isso? A gente depara, Daniel, com mais uma oração de Paulo, né? Tem como eu utilizar o meu nome nessa oração, converter essa oração como se ela fosse para mim? Eu acredito que sim. Paulo falou para os Efésios, mas a mensagem de Paulo é atemporal, né? Ela se encaixa perfeitamente nos nossos dias de hoje, né? E nos tempos antigos se falava do mistério do Evangelho, né? Mas o mistério foi revelado em Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, foi entronizado. E Paulo falava muito sobre isso, né? Como no capítulo 2 falava da Igreja de Jesus Cristo, e no capítulo 3 ele reforça isso fazendo uma nova oração para que nós sejamos parte dessa igreja, porque não há mais judeu, não há mais gentil, e ele mesmo se falava que era o menor de todos os santos e o maior de todos os pecadores. E de novo em Efésios 3 tem algumas das passagens mais lindas do Novo Testamento, e ele orando por nós hoje para que nós sejamos a igreja do Deus vivo, para que nós sejamos vivos no Evangelho, vivos na graça, para que nós transmitamos isso. Ele fala a fim de poder compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja toda a glória. Imagina Paulo fazendo uma oração dessa por nós. Quando a gente lê Efésios, a gente se enche desse espírito, a gente exulta, a gente exalta, e não pode ficar só preso na gente. Essa é a igreja do Deus vivo, é aquela que pega Jesus vivo, é aquela que prega Jesus vivo. Isso me deixa maravilhado nos escritos de Efésios. E é fascinante essa palavrinha que você usou, atemporal. O livro de Efésios é atemporal, mas a Bíblia também é atemporal. Ela é a mensagem de Deus para nós. E o que é importante para nós sermos salvos hoje é o mesmo que era importante para os Efésios. Numa cultura diferente, numa situação diferente, mas a necessidade é a mesma, né? Isso é que é importante. E aí você citou duas coisas importantes. Nós temos não só a adoração a Deus, mas também o nosso relacionamento com as pessoas. E aí, Felipe, o que é mais importante? Qual que é o nosso alvo como cristãos diante de Paulo? Como é que Paulo enxergava isso? A pergunta é boa, é importante, porque alvos os cristãos terão vários, né? Mas numa perspectiva aqui
específica, né, que a gente tem em Efésios, acho que particularmente 4, eu resumiria como refletir o caráter de bondade e misericórdia de Jesus Cristo. Tá? Seria o resumo do que eu consideraria aqui. Então, essa igreja unificada, né, fortalecida pela fé, pela graça, ela vai ter um compromisso interno, né, entre os seus participantes, de se ajudarem, de se respeitarem e também de proliferarem a mensagem de Jesus, a mensagem do cristianismo. Então essa igreja ela vai se fortificar como corpo de Cristo, né? Como noiva de Cristo, como Cristo deu a sua vida por essa igreja, né? Por essas pessoas. E nós vamos ser fiéis, né? Nós vamos agir de forma grata, de forma reverente, não por nossos méritos, mas pelo exemplo de Jesus e pelas instruções que nós recebemos. Então, é um corpo solidário, unificado, que tem muitos afazeres, tem uma grande obra a cumprir, mas é um corpo que tem uma cabeça, né? Isso está em Efésios 4, né? A gente vai ver aqui em 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tá? Então, tem uma orientação, uma liderança. E nós fazemos essas obras, né, quando estamos tocados, como estamos vivendo a graça de Jesus, não porque Deus precise, mas porque Deus pede, né? Deus gosta de pessoas. Eu já ouvi isso em vários lugares, né? Por que as pessoas fazem parte da obra de Deus? Porque Deus gosta de pessoas, Ele usa as pessoas para isso. E os principais beneficiados, além de quem recebe, né, as obras, é quem faz, né? E isso nos une ainda mais, né? Nos faz sentir amparados e amparando, né? Nos faz sentir importantes, né? Amados por Deus, porque estamos fazendo a sua obra, né? Estamos sendo ramos na videira, né? A fonte de vida. Cansado, mas feliz. É isso aí, cansado, mas feliz, né? É uma satisfação. E tem um elemento muito importante. Muitas vezes, quando está tudo bem, a vida está indo bem, né? É mais fácil participar desse corpo de Cristo como igreja. Mas quando não está bem, né, então nós estamos cansados e angustiados, ou sentindo culpa, ou insegurança, ou incerteza, aí é que esse conclame ele vai ser mais relevante, porque nós vamos ter que continuar ajudando, às vezes dando o que não temos emocionalmente, fisicamente, materialmente, para que esse corpo unificado ele continue existindo, porque ele é muito importante, né, na obra de Jesus. Ele é um requisito ao cristão, né? Jesus chama a sua igreja para fazer isso. E faz por amor, né? Esse mistério que vocês comentaram é o amor de Deus, né? A gente vivendo, nascendo no pecado, corrompidos, imperfeitos, né? Vasos sendo forjados, sendo moldados, somos conclamados por Jesus por causa do seu amor, né, que nos perdoou, nos redimiu, né, ressuscitou, está intercedendo por nós, vem nos buscar. Isso que você fala é muito importante, porque ela impacta numa palavra que é a palavra do dia nessa época, relacionamentos. Só que você frisou muito bem que nós nos relacionamos, nós fazemos obras para as pessoas, mas nem sempre os nossos relacionamentos são aqueles que a gente diria que são os mais adequados, né? E aí, Daniel, em Efésios 5, Paulo fala sobre os relacionamentos. Eu vi um post no Facebook que eu achei muito interessante. Era um enterro, tinha uma pessoa e só tinha 2 pessoas no velório. E aí a pessoa falou assim, nossa, ele tinha 2.000 amigos no Facebook. Como é que Paulo orientava esses relacionamentos? Amigos de rede social são amigos? Que pergunta complicada, né? Se eu te responder não são, a gente vai perder bastante seguidor, né? Então não são todos os nossos amigos, e gostaríamos que fossem mais amigos do que são, na verdade. E isso entra aqui no tema do nosso estudo de quinta-feira, que fala sobre Efésios 4, né? Recebendo e transmitindo graça. Você quer ser amigo de uma pessoa que só fala coisas ruins, que tem comportamentos duvidosos,
que não é honesto no seu trabalho. É complicado esse tipo de coisa, né? O que Jesus diz para que nós façamos aqui em Efésios 4? Para que abandonemos a nossa vida passada e vivamos na graça de Jesus. É possível não pecar? Claro que não. Nós vamos pecar o tempo todo. Mas é possível vivermos uma vida de busca e de permissão que o Espírito Santo nos transforme. Então eu acho que esse ponto aqui no recebendo e transmitindo graça é muito importante, porque ele vai falar sobre relacionamentos práticos uns com os outros. Sejamos irmãos, sejamos amigos, sejamos benignos. Tratemos os outros como gostaríamos de ser tratados. Levemos Jesus para os outros, levemos a sua graça, levemos as boas novas de salvação, mas não como algo abstrato, como um exemplo de vida, para que as pessoas possam olhar para você e falar assim: nossa, o que está acontecendo? Eu quero ser o seu amigo, eu não quero ser o seu amigo de Facebook, eu quero ser o seu amigo real, eu quero ir na igreja que você congrega, eu quero ir na sua casa, eu quero almoçar com você. É isso que Jesus pede para que a gente faça aqui. Nesse ponto de Efésios, no capítulo 5, ele fala de relacionamentos. Como que a gente pode se relacionar um com o outro, abandonando as coisas que não fazem bem para nós e buscando seguir aqueles ensinamentos de Jesus e principalmente tendo amor um para com os outros. Esse amor é o que deve delinear todos os nossos relacionamentos, né? E é o que faz a diferença, que nós sempre falamos, né? Você pode nos assistir virtualmente, é bom saber que você está aí, mas o abraço é só presencial. Não tem como ser um abraço virtual, né? Então, é importante que nós estejamos juntos, nós estejamos congregando juntos, conversando. É mais fácil, às vezes é mais tranquilo você fazer isso por rede social, mas a presença, ela mostra, você olha nos olhos da pessoa, você tem certeza que aquela pessoa se preocupa com você, ela vai orar por você. É diferente de uma rede social. Então é importante isso, que você tenha em mente que é muito bom estar com você pelas redes sociais, mas presencial não tem como ser substituído, né? Realmente é muito bom. E aí nós finalizamos o livro de Efésios todo esse trimestre, 14 sábados, falando de Efésios 6. E Efésios 6 faz um fechamento muito interessante, não é, Felipe? O que é ser um cristão para Paulo? Poderia resumir dizendo que é participar de uma batalha, né? Combater o bom combate, mas não vamos nos enganar acreditando que isso é uma batalha física ou uma batalha violenta, agressiva, né? Na verdade, Efésios 6 vai falar da armadura que Deus, né, nos concede para viver as provações, para viver os desafios da vida do cristão. Então, a vida de Paulo testemunha isso, né? Paulo sofreu naufrágios, açoites, apedrejamentos, prisões, né? E eu já ouvi, faz bastante sentido, que isso aconteceu com Paulo para que ele entendesse que a sua vida estava completamente nas mãos de Deus, né? Então aconteceriam coisas terríveis, mas ele tinha essa armadura, essa certeza da vitória, independente do que ocorresse. Por isso que Paulo é grato, por isso que Paulo está sempre escrevendo sobre a graça, sobre o perdão, né? E sobre a paz, né? Então, centrado em Jesus, né? É o seu ministério, mas sempre pensando na graça, no perdão, na paz. Então não faria sentido a gente imaginar que essa batalha, se o cristão não deve sair de casa para combater pessoas, né? Essa armadura então é de defesa. É de defesa, justamente, né? Nós não temos a incumbência de destruir nada, né? Se um dia a iniquidade vai ser destruída é por Deus, né? Isso já está escrito, né? Nós não vamos combater, porque às vezes o cristão pode trazer, nossa, olha o caminho que o mundo está tomando, nós temos que parar isso. Nós não temos autorização para frear, às vezes temos autoridade para dizer, né? Mas nunca autoridade para frear. Então não é esse tipo de combate, é uma armadura de defesa, como você disse. E não estamos brigando com pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão no engano e precisam ser resgatadas pelo exemplo, pela palavra edificadora, não pela agressividade, não pelo julgamento, né? O conflito cósmico, ele é um conflito espiritual, né? Então,
Por que é uma armadura de defesa? Porque nos protege, né, de forças que são naturalmente maiores do que nós, mas que são menores do que o poder de Deus. Então, Deus diz para nós, eu vou lhe dar a segurança, a defesa, né? Não vai ser fácil, vai haver desafios, mas você precisa acreditar, né? Ao acreditar, ao ter a fé, a batalha está ganha, e apenas faça, permita-se ser usado, né? Independente do que acontecer, esteja em paz. Então eu queria até ler um pedacinho aqui de Efésios 4, o Efésios 4:29, né? Que mostra que esse combate, ele é um combate de proteção, né? É claro, a gente não deve nos calar, né? Paulo vai dizer que a gente tem que falar a verdade, mas olha como nós vamos falar essa verdade, olha como nós vamos transmitir a mensagem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tá? Então muitas vezes você vai olhar uma pessoa e falar assim, essa pessoa não quer saber de Deus, não tem Deus dentro dela. Pode até ser verdade, mas veja, você vai falar, você vai se comportar de forma que dê graça a quem ouve. Né? Não julgamento, não combate. Desculpa te interromper. Efésios 6, como a gente estudou um pouco mais detalhadamente há 2 semanas atrás, né? É um convite para que permaneçamos firmes numa batalha que não precisaremos batalhar porque Jesus já ganhou por nós. Amém. Então, em outras palavras, o inimigo, ele já está vencido. Nós só temos que nos apegar a Cristo, como você falou. O inimigo, ele é mais forte que nós, mas ele é mais fraco do que o poderoso Senhor. Então, qual é a nossa parte nessa batalha? É nós aceitarmos Jesus, e aceitando, ele nos reveste dessa armadura, e aí nós estamos prontos a nos defender. A armadura, ela é composta do estudo da palavra, ela é composta de oração, ela é composta de testemunho, mas é isso que vai nos defender dos ataques do inimigo. Não é no livro de Efésios, mas tem um livro em que Paulo fala sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, contra aqueles que combatem a Deus. E é isso que a gente faz, testemunhando de Deus e mostrando que nós estamos aqui para as outras pessoas. Se elas quiserem conhecer esse Deus, é isso que nós vamos mostrar para elas. Sim. Deus não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. E é isso que nós temos que nos expor diariamente. Com esse pensamento, Felipe, faz uma oração para encerrar para nós esse estudo e esse livro de Efésios. Sim, vamos orar. Querido Deus Pai, somos gratos por estarmos aqui, protegidos, estudando a Tua Palavra, Amém. Podendo falar sobre ela, podendo atingir pessoas que possam estar assistindo, que vão ver isso mais de uma vez. Senhor, somos gratos pela Tua promessa, somos gratos por ter nos resgatado de um passado de pecado, somos gratos por permitir que participemos de Sua obra e que possamos vivenciar o Teu combate de forma saudável, respeitosa e transmitir a Tua graça, o Teu perdão e as Tuas promessas a todos, os que já conhecem e os que não conhecem, os que precisam de Ti espiritualmente, que precisam de Ti nas suas lutas diárias e que estarão em paz ao saber que há uma promessa de restauração, uma promessa de vida eterna, uma promessa sem lágrimas e sem dor. Amém. Esses são os nossos pedidos e agradecimentos em nome daquele que nos salvou, Jesus. Amém. Amém. Amém.